Salve, salve galerinha BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. Na videoaula de hoje vim trazer aqui para vocês um carregador de pilhas de 1,5 volts, de 1,5 até 1,8 volts. São essas pilhas aqui. Essas pilhas, tem algumas pilhas dessas recarregáveis e outras pilhas que não são recarregáveis. Eu já fiz o teste com algumas pilhas recarregáveis, tentei recarregar algumas e funcionou e eu consegui fazer elas recarregar, mas esse vídeo são para pilhas de 1,5 volts carregáveis. É um circuito aí muito simples, muito mais simples do que você imagina. São apenas 3 componentes. Se você quiser enfeitar, colocar um LEDzinho aqui na entrada ou saída de voltagem, tudo bem. Você pode alimentar esse carregador com um cabo USB de celular, com a ponteira também para o USB. É só você cortar lá o cabo USB se você tiver algum estragado. Por exemplo, um cabo assim. E tá pegando os fios aqui. Por exemplo, o meu laranja aqui é o positivo. E o meu azul é o GND. Então, no meu caso, eu soldaria esse fio laranjado no 5 volts e o fio azul no GND. Desse lado aqui será então a entradinha de energia e desse lado será a saidinha da tensão regulada para a nossa pilha. Vamos lá então para os componentes aqui que você vai precisar. Vai precisar de um capacitor de 1000 microfarad, pode ser de 1500 microfarad por 10 volts, no máximo 16 volts no máximo. Esse capacitor de 1000 vai na entrada de energia aqui. E também vamos precisar aqui de um capacitor de 100 microfarad por 10 volts. Se você colocar por 6,8 volts é melhor ainda. Mais do que 10 volts você não pode utilizar aqui na saidinha. E o mais importante é que o nosso regulador. O nosso regulador, pessoal, é esse camarada aqui. O AMS 1117. Esse regulador aqui ele pode ser substituído pelo LM317, mas o LM317 é um pouco mais difícil de encontrar. Pelo menos eu tentei encontrar em sucatas aqui, não achei. Eu achei o AMS 1117 com mais facilidade, tem um mais ali. Esse regulador você consegue encontrar ele em sucatas de eletrônicos mais novos. Ele é um regulador SMD impresso, muito fácil de encontrar em sucatas modernas. Deixa eu mostrar aqui para vocês antes de repassar o pinout dele. Aqui, vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, eu retirei esse regulador dessa região aqui. Ele faz a regulagem de energia enviando para esse processador 1,8 volts. Essa aqui é uma placa de um receptor digital, um conversor digital. Tenho outra placa aqui de televisor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse daqui também vai servir. Esse aqui é para 1,7 volts. Tenho outro aqui, AMS. Esse outro aqui, 1117, um AMS para 1,5 volts. Tenho outro aqui também. Então nessas sucatas mais modernas você consegue encontrar com mais facilidade. Vamos lá para o pinout, diferente dos reguladores, como por exemplo o 7805, o 7809, 7812. Esse aqui é um pouco diferente o pinout. O pinout então sempre da esquerda para a direita, do número 1 ao 3. O número 1 será o nosso COM GND. Ele pode vir como COM COM ou apenas GND. O do meio vai ser o out.
vai estar lá como no datasheet, ele vai estar como OUT. OUT vem de output, saída. Então ele será a nossa saída de energia, o do meio. O número 3, que é o da direita, é o IN. Lá no datasheet vai estar como IN. IN vem de input, entrada. Então, o número 3 à nossa direita será a entrada de energia. Já essa parte aqui de cima que está aparecendo aqui para vocês também, essa parte metálica, ela faz parte do output. Ela se conecta ao ponto do meio, a garra do meio. Então nós vamos soldar assim conforme está o desenho. Eu fiz esse layout aqui para vocês darem uma olhada. Então esse vídeo aqui é a pedido de um inscrito do canal, mas o esqueminha dele eu vou estar deixando disponível no link abaixo do Mega e do Google Drive. Só que o que vai estar disponível para download é diferente desse que eu fiz aqui, pessoal. Como eu já falei, esse aqui é o layout, do jeito que todo mundo sabe como que é. Então não tem essa coisa aí, não. Eu sou brasileiro, falo do jeito que eu quiser as palavras de outra língua. Essa parte nós vamos soldar porque essa trilha aqui passa o GND e o ground massa, ele cruza e vai até a ponteira do GND. Essa outra parte ali que sobrou metálica não tem problema, porque nós já estamos ligando. Vamos soldar o nosso capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico ele tem polaridade. Essa listrinha branca aqui, como o meu capacitor ele é escuro, a listrinha é branca. Se fosse um capacitor mais claro, com certeza essa listrinha seria escura. Mas independente aí disso, a listrinha sempre vai ser negativo, vai para o GND. Então nós vamos soldar a listrinha para o GND. Em alguns casos muito específicos, como o de áudio, som aí, que ele muda, ele altera aí a posição. Em alguns casos bem restritos. Esse capacitor aqui é para filtragem, desacoplamento também, ruído da rede elétrica. O capacitor eletrolítico ele também carrega, armazenando energia, dando um fôlego às vezes para o carregador. Na saída aqui de 1,5 volts, nós vamos soldar um capacitor eletrolítico de 100 microfarad por 10 volts. Aqui ele está escrito 1,5 volts, que é para pilha de 1,5 volts, de 1,2 volts. Mas o nosso regulador, antes que alguém questione se tem alguma pessoa esperta ali, já se tocou, que ele é um regulador final 18, é um regulador de 1,8 volts. Nós colocamos o regulador de 1,8 volts porque nós precisamos sempre ao carregar ter uma margem de energia suficiente para estar carregando nossa célula de energia. Como por exemplo, se a minha bateria aqui é de 1,5 volts, minha pilha, não tem lógica eu aplicar 1,5 volts nela, porque ela não vai carregar. Ela já tem 1,5 volts e geralmente ela armazena um pouquinho mais de 1,5 volts, e quando ela vai perdendo 1,6, 5, 4, ela vai perdendo energia. E se eu carrego com 1,5 volts, não vou estar armazenando energia suficiente, não vou estar excitando aqui os elétrons dentro dessa pilha. Então eu preciso de uma capacidade maior, de uns 2 ou 3 volts, 4 volts até, para estar excitando os elétrons, os átomos aqui dentro dessa pilha, fazendo com que ela armazene energia. Então esse é um detalhe que o regulador ou carregador ele sempre deve ter uma capacidade maior do que a nossa bateria. Não uma capacidade muito maior, mas sempre devemos ter essa margem para podermos estar carregando as nossas baterias. Então essa é a dica para vocês. Esse fio azul aqui nós vamos soldar no 1,5 volts.
Esse fio marrom aqui nós vamos soldar no GND. Vamos soldar aqui esse carregador USB aqui. Vamos soldar aqui esse cabo USB. Então o laranja é o 5 volts. Na verdade no carregador de celular é 4.5, 5, às vezes até 9 volts, dependendo. Os turbo eles passam dos 5 volts, 9, 12, mas o que interessa é a amperagem, né? Aqui o que interessa é a regulagem da voltagem. Dá uma olhadinha como que eu fiz aqui. Sempre o fio vermelho, ou fio amarelo, ou fio laranja vai ser o positivo. É lógico que às vezes você vai ter que ver o teu cabo aqui, coloca no carregador lá, pega uma lâmpadazinha, pode ser lâmpada de carro, ou pode ser um de LED, para você ver qual que é o positivo e negativo do teu cabo USB. Nem sempre ele vem por padrão as cores vermelho e preto e assim por diante. Como por exemplo aqui. Então o meu azul será o 1,5 volts, 1,8 na verdade, e o marrom será o GND. Então pessoal, dê uma boa olhada como que ficou, que tem pessoas que falam aí que mesmo depois de tanto tempo eu gravo vídeo igual calouro. Então que às vezes no final do vídeo eu não explico onde é que eu soldo os fios. Mas essa é a parte mais fácil, pessoal. No projeto ele diz a entrada out-in e você deve estudar para isso. O que me vem assim a pergunta: se a parte mais fácil, que é a saída e entrada de energia e de áudio, ou qualquer outra coisa, a pessoa não sabe, como que vai montar às vezes a coisa mais difícil, tipo, por exemplo, fazer a trilha, que pula a trilha. Por isso que o projeto nunca funciona mesmo. Então sempre preste atenção. Eu mesmo, quando vou assistir um vídeo de outra área, eu sempre assisto 10 vezes se for preciso. Pra quê? Porque eu sei que ali no vídeo da pessoa tem um detalhe que falta pra mim. Esses dias eu tava assistindo um vídeo de uma pessoa de eletrônica mesmo, que não disponibiliza projeto, esquema algum, ela só faz o vídeo. E a partir só dela fazendo, eu já peguei, desenvolvi o esquemático e tudo. É lógico que eu tenho conhecimento, mas nós devemos prestar mais atenção às vezes nos detalhes. Os detalhes às vezes que passam despercebidos. Então, sempre preste atenção. Se o teu projeto não funciona, revise uma, duas, três, quatro vezes. Às vezes inverter os capacitores, às vezes o pinout do teu transistor tá diferente. Vamos lá então, vamos testar aqui o nosso carregadorzinho. Se você quiser colocar um LED na saída, tudo bem. Eu já ensinei no meu vídeo aí, toda vez que eu vou soldar um LED, eu ensino o que que é um catodo, o que que é um anodo, como se solda um LED. O resistor você pode colocar tanto para o GND quanto para o positivo. São coisas basiquíssimas. Aqui, pessoal, teve uma pequena falha aqui. Na verdade, não é a minha falha, mas sim a falha do datasheet, que eu fiz esse layout aqui pelo datasheet, até para deixar a posição do componente. Então eu pesquisei por esse componente, até pela marca ali dele, e ele me mostrou o pinout dessa forma que eu passei para vocês. GND, out e in. Mas só que aqui no teste ele tá ao contrário, tá? GND, in e out. Só fazendo essa explanação, vou ter que inverter aqui algumas coisas. Mas não foi o meu erro, pessoal. Até eu vou deixar lá para vocês o datasheet lá. Vou estar deixando o datasheet para vocês verem que eu segui o datasheet para fazer esse layout. Então, aonde estava entrando 5 volts aqui, no meu vai sair. Por isso que é bom você pegar o teu datasheet lá. Mesmo o meu aí sendo da marca aí que eu pesquisei, ele deu diferente. Invertei algumas coisas aqui, pessoal. Os capacitores, como é um circuito muito simples,
Então fica fácil de estar alterando. Se fosse um circuito muito complexo aí, eu devia ter testado o componente também com o multímetro antes, né? Também foi um pouco de erro meu aí. Mas não tem problema, só nós corrigindo aqui. Se por acaso acontecer isso para você, não tem problema. É só você inverter, porque o GND sempre vai ser do mesmo. Até eu pesquisei outro ali, pessoal. É de outra marca e ele apareceu a pinagem diferente mesmo. Mas eu fui pela marca da fabricante aqui. O GND sempre vai ser o primeiro, só muda o out e o in. Como a maioria desses componentes são chineses e a marca geralmente é falsificada, então esse componente aí, creio até eu que ele é, pelo pinout ser diferente, ele é falsificado. Às vezes a eletrônica te prega a peça aí, então, mas não tem problema. Simples correção. O componente continua no mesmo ali. E aqui vai ter a alteração, então, de polaridade só. Onde saía vai ser entrada e entrada vai ser onde sai. Por isso que é bom você pesquisar aí e ver com o multímetro antes. Eu confiei, até nem tinha testado para ver se o componente estava funcionando ou não. Vamos lá então aqui. Vou pegar um LED aqui para nós testarmos. Deixa eu tirar do zoom aqui. Esse fio aqui é o positivo. Esse fio é o positivo. E esse é o GND. Como vocês podem ver, dê uma olhadinha no LED. Agora eu vou pegar aqui e vou colocar os fios na saída regulada. Então ele está regulando a voltagem, que para mim a olho nu eu vejo uma diferença bem maior, mas vou pegar um multímetro lá só para nós vermos. Meu multímetro aqui eu vou deixar ele na escala de 1000 volts. Esse multímetro aqui ele não é aconselhado para medir voltagens aí, milivoltagens, porque ele não tem uma precisão correta, ele é redondo a voltagem sempre. Se ele é 1,8 volts, ele vai arredondar até para 2 e 3 volts, então fica um pouco aí crítico usar esse amperímetro. Mas vamos lá então, vamos testar aqui. Com o VU de LED ele é bem mais preciso. Ponteira preta aqui no GND, que corre nessa parte de baixo da trilha. E aqui no fio laranjado, a entradinha aqui, a ponteira vermelha. Então vocês podem ver, ele fica oscilando entre 4 e 5 volts. Agora nós vamos testar a saída. Ponteira preta no fio marrom, GND, e a vermelha na saída. Vocês podem ver, ele oscila também. Porque esse multímetro não tem precisão na hora de medir pequenas voltagens. Ele geralmente ele arredonda, mas no VU ali bem mais preciso, nós conseguimos verificar ao olhar o LED ali uma tensão que foi reduzida bem maior pelo faixa do LED. Então esse vídeo aí foi feito a pedido de um inscrito. Já era para me ter trazido esse vídeo aí já bem mais tempo. Só que eu não tinha o LM317. Daí eu resolvi achar outra alternativa, que é esse componente. Se você então gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer, deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha. Tchau, tchau.
vir aqui e fazer o download do teu esquema eletrônico.